aqui é o Pedro e hoje nós vamos para uma aula sobre relações trigonométricas. Para quem não sabe o que é relações trigonométricas, nós temos 3 relações aplicadas ao nosso querido triângulo retângulo, que já teve outra aula no canal sobre o Teorema de Pitágoras, que eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse nesse assunto. O triângulo retângulo, bem, é um triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Mas uma coisa que eu não expliquei naquele outro vídeo é sobre o nosso ângulo θ do triângulo retângulo. O ângulo θ, ele é um ângulo agudo, ou seja, menor que 90 graus, que está no nosso triângulo retângulo, bem aqui nesse canto. Como você já sabe, tem a hipotenusa, o cateto B e o cateto C. Mas cada um deles não é chamado de cateto B e cateto C. Cada um deles é chamado de cateto oposto e cateto adjacente. O cateto oposto é o oposto ao ângulo θ, ou seja, esse zerinho aqui com traço. O B, ele é o cateto oposto ao ângulo θ. E o cateto adjacente é o cateto que está adjacente ao ângulo de θ. Entendeu? Então agora vamos para nosso exemplo na nossa circunferência. Bem aqui, nós temos uma circunferência com raio de 1. Que bem aqui nós temos, vamos dizer, bem aqui tem uma reta que tangencia, ou seja, a nossa tangente, a nossa circunferência em um único ponto. Ou seja, bem aqui é um traço da circunferência onde a nossa tangente ela pega a nossa circunferência, vamos dizer assim. E pra cá pra cima, quando é 90 graus acima, 90 graus, a gente tem o positivo do infinito. E quando é para baixo, a gente tem o infinito negativo. Então, agora eu vou explicar o que isso significa. Ou seja, esse D aqui, ele tem a mesma largura que esse C aqui. Como o C, bem, no triângulo retângulo, ele é, bem, parte de B, ele é igual a B, ele fica com B. Então, desse aqui é a mesma altura, então bem aqui, ele tangencia com E, que é a parte da nossa tangente. Mas por que aqui não tá B, C, A? Porque aqui a gente tem a tangente, o seno e o cosseno. Mas por que você deve estar se perguntando? Por causa que bem aqui a gente tem, que nem no vídeo de função quadrática, que lembra do eixo X e no eixo Y? Aqui nós temos uma coisa parecida com o nosso seno e com o nosso cosseno. O nosso seno, ele é o nosso eixo Y. E o nosso cosseno, ele é o nosso eixo X. Ou seja, o seno, ele tá assim e o C, ele tá assim. E a tangente, ela é essa parte aqui que tangencia, como eu já disse. Então, ela vai ser a nossa hipotenusa. A nossa hipotenusa, desculpa pela fala. Então, agora você deve estar se perguntando, por que o raio é 1? Aí, para isso que serve a nossa relação trigonométrica. Aí, para a gente descobrir o nosso raio. Aqui eu já disse que o nosso raio, ele é 1, Esse R aqui, ele é igual ao nosso raio. O que a gente tem aqui? A gente pode pegar o nosso querido triângulo retângulo, o nosso teorema de Pitágoras. Aí a gente fazer assim. Fazendo uma planta aqui. Se o nosso R, ele é 1, se a gente botar o teorema de Pitágoras bem aqui, aí o que a gente tem? A gente tem um teorema fundamental da geometria. O que é? É seno de θ, que é o nosso ângulo agudo do nosso triângulo retângulo, mais, ao quadrado, mais cosseno de θ, ao quadrado também, vai ser igual ao que? Vai ser igual ao nosso raio ao quadrado. Aqui nós temos a nossa propriedade que a gente descobre no nosso teorema de Pitágoras e nas nossas relações trigonométricas. Mas você deve estar se perguntando, como a gente descobre cosseno, como a gente descobre seno, como a gente descobre tangente? Cada um deles tem uma forma relacionada a cada coeficiente do triângulo retângulo. Vamos fazer aqui, seno, sen de seno de θ, sempre coloque θ por causa que θ é o nosso ângulo agudo. Então, seno de θ, ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao nosso cateto oposto ao ângulo de θ. Então vai ser o nosso B dividido pela nossa hipotenusa. É só tacar o teorema de Pitágoras que eu já expliquei no outro vídeo, que você consegue descobrir cada coeficiente e descobrir o seu seno, e o seu cosseno e a sua tangente. Então, próximo. Cos. É a mesma coisa que cosseno de θ. E vai ser esse igual ao quê? Vai ser igual ao nosso cateto adjacente ao ângulo de θ, dividido pela nossa hipotenusa, que é o nosso coeficiente A.
E agora a nossa tangente está um pouco mais completa, ó. A tangente de θ aqui, ó. A tangente de θ, ela é igual, ok, cada fração aqui é igual a seno e igual a cosseno. Então, se a gente pegar essas duas frações e tacar bem aqui, então a gente tem cosseno ou seno, vou botar aqui seno de θ, dividido por cosseno de θ, é igual ao que? É igual a nossa tangente. Então aqui estão as 3 relações trigonométricas e o nosso exemplo de como aplicá-las. Pode tirar o print aí, pode anotar, pode fazer o que você quiser para estudar depois. Muito obrigada por assistir, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se der uma força. Muito obrigada e até a próxima.